Agradecer a presença do nosso amigo Marcos Figueiredo, Enfoque, registrando tudo. Imagem em 4K, alta fidelidade de som e de imagem. Enfoque Marcos Figueiredo, o seu canal no YouTube. Siga-nos, compartilhe e deixe também o seu like. Ele vai sim. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais em mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais em mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Oh Deus, obrigado, Espírito Santo. Vou fazer a segunda parte. Cresça, Senhor, mais em mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais em mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh,
graça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. É meu prazer, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tua presença é meu prazer. 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 Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Oh, é meu prazer, Senhor. Aleluias. O que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, ó igreja, eu vim para louvar a Deus. Então vamos louvar, vamos louvar. De Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim e por você também. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Estou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. É assim mesmo. Ele só faz o melhor pelos seus escolhidos, pelos seus filhos. Obrigado, Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. E Ele vai fazer o que lhe apraz.
impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Não sai Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consola, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, vem Espírito Santo. que às vezes que errei sem perceber, mas Não afaste sua presença. Seus frutos te fazem viver. consola, Espírito Santo, não sai daqui. Meu peito olha, a alma chora se tu sair. Consola, mora em perdoa o meu coração, vem Espírito Santo. das vezes que errei sem perceber, mas Não afaste sua presença. Seus frutos te fazem viver. Quando minha alma se cansou, oxi, minha força pra seguir. Quando meu coração calou, preciso que cessou, o meu ajudador, o meu consolador, sem fim. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio
longe de ti. Longe de ti. Aleluia. Glória a Deus. Você dá a oportunidade de glorificar Ele, de mandar glória para Ele, de exaltar. Aleluia. Deus maravilhoso. Você pode dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é adorado, que Ele é lotado. Tem adorador aqui neste lugar para glorificar o Senhor. Aleluia. Só em ti, Senhor, devemos confiar. Aleluia. Não há Deus maior. Essa todo mundo conhece. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Você pode Deus. levantar sua voz e adorar nessa noite? Não há Deus maior. Não há. Que bonito, eita glória. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Olha o que Ele fez por nós. Criou o céu, criou a terra, Esse Deus é lindo. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez, Tudo criou. tudo criou, Tudo formou. tudo formou. O coral para ficar bonito agora. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Não há Deus, Você pode jogar lá no alto, Senhor. Essa adoração para o Senhor. não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. É o Criador. Criou o céu, criou a terra, Eita glória! criou o sol E as estrelas. Tudo foi Ele. tudo Ele fez. Tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor.
Eita glória! Oleografia bonita. Abre suas Bíblias no livro de Jeremias 18. Glória a Deus, louvado, exaltado o nome santo do Senhor. Jeremias 18 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluias, glória a Deus. Então a palavra do Senhor está nos dizendo nesta noite, o Senhor está mandando a gente levantar e descer à casa do oleiro. Louvado seja Deus, porque quando nós descemos à casa do oleiro, Ele fala, aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente desce à casa do oleiro, a gente ouve a voz de Deus, louvado seja Deus. Levanta, desce à casa do oleiro, e lá te farei, aleluia, ouvir as minhas palavras. Você só pode ouvir quando você busca, quando você desce na presença de Jesus, quando você dobra o seu joelho, quando você busca Ele. Louvado seja Deus, você ouve a voz do Senhor, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que o oleiro desceu, aleluia, e desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou. Quando ele estava fazendo o vaso se quebrou. Louvado seja Deus. E tornou fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí a palavra vai dizer que a palavra do Senhor veio e disse assim: não poderei eu fazer de vós, louvado seja Deus, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então o Senhor pode quebrar o vaso e tornar a fazer de novo. E quando Ele faz um vaso, Ele faz um novo, um vaso transformado, um vaso renovado, um vaso cheio da unção de Deus. Glória, exaltado o nome santo do Senhor. Mas para que esse vaso venha a ser, aleluia, cheio, é necessário buscar a presença do Senhor, para que o vaso seja cheio, seja transbordante. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando o vaso se quebra, ele torna a fazer de novo. E quando o vaso é feito, aleluia, de novo, é porque tem que ter mudança na vida do vaso. É necessário eu e você deixar o nosso vaso ser transformado. É necessário eu e você, aleluia, cada dia, a cada instante, a cada momento, nos converter. É necessário, aleluia, ter um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo, porque não adianta ser um vaso somente quebrado, tem que ser transformado. Louvado seja Deus. Aí o oleiro estava fazendo aquele barro, fazendo aquele vaso, louvado seja Deus, e aquele vaso se quebrou na mão dele, louvado seja Deus, e ele tornou a fazer de novo, porque quando o vaso quebra, aleluia, vai ser reformado de novo, louvado seja Deus. O oleiro vai ali de novo fazendo o vaso, louvado seja Deus. E quando o vaso, aleluia, é transformado, o vaso agora se levanta cheio do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. Quando ele se levanta cheio do Espírito Santo, é para fazer a obra de Deus, é para fazer a vontade de Deus. O vaso que era antes tem que ter uma vida transformada. Não adianta só dizer: eu sou cristão, eu sou crente. Não adianta só dizer. Você tem que buscar
está transformado, está dentro da casa do Senhor, mas ainda não tem um compromisso real com Cristo, porque não é apenas você aceitar ao Senhor Jesus Cristo, hoje aceita Jesus, se batizar e dizer agora eu sou crente. Não, irmãos, tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança, aleluia. Os frutos do Espírito tem que ver em você, em eu, em você, em nós. O fruto do Espírito Santo tem que estar em mim e em você. Louvado seja Deus. Porque quando a gente vem, aleluia, à casa do Senhor, apenas aqui dentro da igreja, não, irmãos, não é apenas dentro da igreja que eu tenho que ser cristã, não é apenas só dentro da igreja que eu tenho que ser, aleluia, dizer que eu sou crente, que eu sirvo a Deus. Não, é em todo momento, em todo instante, na minha casa, aleluia, no trabalho, na escola, aonde você andar, tem que ter testemunho. Louvado seja Deus. Aonde eu chego, para a glória de Deus, não precisa eu abrir a boca e dizer eu sou crente. Não, irmão. As pessoas dizem você é serva de Deus. As pessoas me identificam já, irmãos. Se eu precisar abrir a boca e dizer, porque o brilho do Espírito Santo já aparece em nossas vidas, porque a gente é diferente. O servo de Deus tem que mostrar mudança. O servo de Deus tem que ser diferente. Louvado seja Deus. E não é apenas diferente dentro da igreja, em todo momento. Aleluia, louvado seja Deus. As festas juninas já passou, irmãos. Muitos se desviaram, muitos se afastaram por causa de uma festa, irmão, que é apenas um momento de prazer. É um momento de alegria para aqueles que estão no mundo, mas a alegria passageira. Mas com o Senhor Jesus Cristo, a alegria eterna. Louvado seja Deus. Com o Senhor Jesus Cristo, a alegria não passa, irmão. É alegria constante, aleluia. Porque a festa do mundo só foi aquele período de São João. Acabou, irmãos. E as pessoas que se desviaram, irmãos, volta de novo para o caminho do Senhor. Aí vai, tem outra festa, se desvia de novo, vai para a festa. Depois acaba aquele momento de prazer, vem para Jesus de novo. Esse tipo de crente, é assim que nós queremos ser, irmãos? Não, irmãos, não é assim que Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu para ser diferente, para ter, aleluia, transformação, para ganhar outras vidas para o reino de Deus. Então, se Jesus nos escolheu, irmão, para ganhar vidas, a gente tem que ser diferente. Porque a Bíblia diz que não foi eu que escolhi ele me escolheu primeiro, aleluia, louvado seja Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que fala. Quem crê e ser batizado será salvo. Então a salvação está aí, irmãos. Nós temos que escolher. Nós queremos a nossa salvação ou queremos viver de qualquer jeito, ou queremos viver da maneira que agrada ao mundo. Nós temos que viver da maneira que agrada ao nosso Deus, aleluia, porque Ele te chamou. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Quem tem promessa de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ele te fez uma promessa, irmão. Ele te fez uma promessa. Ele nos fez uma promessa que Ele ia para o Pai e um dia Ele voltará, aleluia, louvado seja Deus. As coisas estão se cumprindo. Muitos terremotos, irmãos, estão se cumprindo. A palavra do Senhor está sendo cumprida. E eu e você, o que estamos esperando? Eu e você, o que estamos esperando, irmãos, para colocar nossa casa em ordem, para colocar o nosso altar em ordem, louvado seja Deus. O que estamos esperando? É tempo de renúncia, é tempo de se converter, aleluia, é tempo, aleluia, de mudança, irmãos, não apenas dentro da casa de Deus, mas em todo momento, aonde você estiver,
exemplo de cristã. Aonde você estiver, mostre que você é um servo, é uma serva do Senhor. Louvado seja Deus. Agradeço essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aplauda Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos ficar de pé para descansar um pouquinho na cadeira. Daqui a pouquinho a gente senta. Na hora da palavra a gente senta. Eita glória. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças para continuar, guardando a promessa e oração. E meu Deus está meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, que assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. A graça e o meu refúgio, distante do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Vive nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Espírito Santo, Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Eu quero fazer a paz, e o mal que eu não quero esquecer, acabo cometendo em meu ser, e lhe tocar em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és meu amado. então me reste de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me Até que não haja mais espaço. eu só estou em uma beleza. O meu viver é transformado. Eita, Deus maravilhoso. Você pode ver como é que o seu coração se pois o bem E o que eu quero fazer eu faço, e o mal que eu não quero resistir. acabo cometendo em meu ser, e me tocar em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, Apenas o pecado. mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o Deus amado. Então me reste de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me Até que não haja mais espaço. pois quando estou em uma O beleza. meu viver é transformado. Livre pra viver a tua e aos que conhecer todo o meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre a carne. Oh, Deus maravilhoso. Então me presta-me de mim. Eu quero ser a sua
sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Até que não haja mais espaço. O meu viver é transformado. Até dizer a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Espírito sobre a carne. O Espírito sobre a carne. Eita, Deus maravilhoso, da glória. Tu és adorado, Jesus. Aleluia. Esses dias festa. E aí as festas vai rolando e aí o inimigo vai investindo, vai trabalhando. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus, a gente não pode esquecer das coisas, né? Que o Senhor fez pelo nosso mente, que o Senhor faz. E aí coisas acontecem, coisas não acontecem, às vezes a gente quer que aconteça coisas. A gente quer, mas o Espírito Santo diz que não é a hora certa. Mas aí eu te pergunto nesta noite, será que você tem aguardado no Senhor com fé, com fervor? Será que você está duvidando, questionando, murmurando? Ou será que você está adorando no meio do vale, no meio das provações? Quando Deus diz não, é doído, é doloroso, o não do Senhor. Mas quando Deus dá um não, Ele sabe o propósito que Ele quer em nossas vidas. Mas será que no meio desse não você está questionando? Você está murmurando? Ou você está adorando? Será que você tem coragem de dizer aqui nessa noite que você adora Ele? Eita, Na provação, na luta e no desespero da tua alma? Ou você vai adorar Ele? Ou você vai continuar adorando a Ele nesta noite? Se você tem coragem, você vai declarar nesta noite que você o adora em meu espírito é verdade.
Essa Deus maravilhoso. Agradecer a presença do nosso amigo Marcos Figueiredo, Enfoque, registrando tudo. Imagem em 4K, alta fidelidade de som e de imagem. Enfoque Marcos Figueiredo, o seu canal no YouTube. Siga-nos, compartilhe e deixe também o seu like. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra esconde, veste do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei.
razão da minha vida sem ti. Tu és Senhor e meu Deus. Assim como o povo respira, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a graça e paz, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos assim agradecer a Deus por mais uma parte daquilo que Deus fez neste lugar nessa noite. E está orando pelo dízimo e pelas ofertas e pela palavra do Senhor que vai ser entoada nessa noite. Aleluia. Senhor, Deus Pai, Deus querido, a Ti já te agradecemos, ó Pai, pela primeira parte que foi entoado hinos e louvores ao Teu santo nome neste lugar, Senhor. Senhor, regozijamos porque, Pai, não adianta, meu Pai, nós questionarmos, apenas devemos adorar o Senhor, Pai, na beleza da Tua santidade, por amor ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por os louvores entoados neste lugar, onde o Teu nome foi entoado, Senhor. O Teu nome foi adorado neste lugar, Senhor. Pai, te pedi por cada dizimista, por cada ofertante da Tua casa, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, cada um, Senhor, segundo o propósito do seu coração. Pai, que cada um venha a ser abençoado pelas Tuas mãos, que haja prosperidade no meio do Teu povo, Senhor. Deus, também te peço pela Tua palavra, que vai ser entoada neste lugar. Nós somos a Tua igreja e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco hoje, Pai, para todo sempre, meu Pai. Que a Tua palavra venha a ser, meu Pai, direcionada, Senhor, para não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Capítulo de número 7 do livro de Jeremias. Diz a poderosa palavra do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras, dizendo: ouve a palavra do Senhor, todos os povos de Judá e os que entram por esta porta para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorais os vossos caminhos e melhorais as vossas obras, e fareis habitar neste lugar. Quero ficar até aqui, queria que vocês tomassem seus assentos, por favor. Queridos e amados irmãos, estamos dentro de um contexto muito fundo, um contexto muito profundo, que traz uma forte revelação. Esta forte revelação que traz do capítulo 7 do livro de Jeremias é uma das promessas que vai trazendo entre as profecias, entre a porta dos templos. Há uma das profecias que o Eterno tem liberado para o profeta Jeremias. Quando eu estava lendo os livros de Jeremias, eu comecei a estudar a história do personagem bíblico e de quem ele foi enviado, e para quem ele mandou estas profecias, e para quem foi os ouvintes das profecias. Eu comecei a entender que Jeremias estava vivendo um momento de pânico na sua vida, um momento tão difícil da sua vida. E por que dizer que Jeremias viveu um momento tão difícil? Ou porque ele estava vivendo o momento do peso da palavra do Senhor. E o peso da palavra do Senhor inclinava-se sobre Jeremias.
Por que era que o peso da palavra vinha sobre ele? Porque toda profecia, ela tem um peso. Se toda profecia tem um peso, quem vai levar a profecia vai ter que temer ao Senhor. Quem leva a profecia vai viver num tremor do Senhor. E o tremor vai gerar um quebrantamento. Lembra que todas as pessoas que vai passar uma profecia para alguém, ele já vai quebrantado. E quando ele vai passar aquela profecia, ele já está vivendo um momento aquebrantado pelo Senhor, porque ele está tirando tudo que é dele. Senhor, tudo que é meu já tira, e agora deixa só a tua graça manifestar. Quem é que vai tomar os lábios dele? O próprio Deus. Deus passa a tomar os lábios de Jeremias, e ele passa a bater os seus lábios, e Deus vai dizer: leva ao povo de Judá e diga para ele, proclama sobre eles, porque as obras deles estão erradas diante de mim, os caminhos deles estão tortuosos diante de mim. Então leva ele à porta do templo, para que ele possa entrar dentro do templo e proclamar essas palavras. Jeremias toma essas palavras, o Senhor toma a boca de Jeremias, e agora ele, como profeta de Deus, ele vai começar a ser extremamente usado nessas palavras, para levar o povo a entender que a profecia tem que ter um grande efeito, que a profecia ia começar a apertar o povo de Judá. O povo de Judá já viveu um momento que eles passou a viver os seus próprios conselhos, que eles estavam caminhando, com seus próprios pés. Então ele diz: melhorai as vossas obras. E se Deus mandasse dizer assim para você nessa noite: como estão as tuas obras diante de mim, como estão os teus caminhos diante de mim, você vai dizer: ó, Senhor, meu caminho está bom, eu estou buscando, meu caminho está perfeito, Senhor, eu estou bem, graças a Deus. Mas Deus está dizendo: eu conheço o teu caminho, eu conheço o teu pensar. Quem pode conhecer o homem é o próprio Deus. Todo mundo pode ter uma desculpa para outro homem, para outro ser humano da face da terra, mas para o Senhor ninguém pode escapar das palavras. Quando eu leio a carta de Amós, capítulo 8, ele vai dizer: esse povo, como é que está esse povo, Amós? O povo está caminhando. Ele: mas então para um pouquinho, coloca um prumo no meio do meu povo, eu quero esse povo aprumado. Para Jeremias, o povo estava andando em caminhos tortuosos. Para o livro de Amós, o povo estava andando fora do prumo do Eterno. Para o capítulo 17 de Jeremias, o povo de Judá já viveu em período de pecado. Aí Deus vai entrar em juízo e vai dizer: o pecado de Judá está com o ponteiro afinado, aguardando o quê? O dia vai chegar. Tudo está registrado na história. Se a gente for começar a buscar versículo, história da Bíblia, tudo está na história. Não é história de qualquer pessoa que escreve e apaga rápido. Tudo está na história. Tudo está acontecendo dentro da história bíblica. Eu quero trazer ao dia de hoje também. Se a gente começar a entender, ele vai dizer: Amós, coloca um prumo no meio desse povo. Ele vai e coloca o prumo no meio do povo. Para o livro de Jonas, que é tomado a palavra também, Jonas já começa a ver que o povo precisava de se chegar até a Deus, mas por o povo ser tão má, ele vai dizer: eu não vou até esse povo. Deus vai dizer: mas quem está mandando é eu. Então, se a minha profecia vai, ninguém pode retornar. Eu estou mandando. Então, se eu mando, já foi. Para Jonas, ele queria voltar, mas quando ele volta, Deus vai dizer: eu vou criar problema para você. Quem retrocede das palavras de Deus está criando o quê? Problemas. Então Jonas criou um grande problema para ele. Se ele criou aquele grande problemas para ele estava vivendo o momento e dizendo: se eu criei este problema, eu vou sair dele em qualquer momento. Mas terrível do homem é quando ele vai criar um problema para ele mesmo. Mas por quê? Para Sofonias, tomando a palavra, ele vai dizer que terrível é o Senhor. Para Obadia, ele vai dizer: o dia do Senhor é um dia muito mau. Mas nós começamos a entender que logo no livro de Naum, ele vai dizer: ele dará descanso aos inimigos. Quando Naum toma as palavras, ele vai começar a
trazer as profecias e da história que acontece no livro de Crônicas. E por que dizer que ele estava sendo o profeta do Senhor? E no meio dos profetas tinha que ter alguém que profetizasse. As profecias cessou no meio das igrejas. Não há mais profecia, não há mais profeta, não há mais ninguém que profetiza para outras pessoas. Não há mais ninguém que levanta para profetizar e dizer assim: ei, põe tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Não há mais ninguém, mas alguém sim que está compassível com o pecado de outros. E não quer dizer porque as pessoas deixaram de profetizar, deixaram de buscar, para que o Senhor pudesse abrir as portas do céu das revelações. Permita-nos dizer nesta noite sobre acerca da profecia e qual efeito faz uma profecia. Uma profecia levanta quem está caído, uma profecia restaura o abatido, uma profecia levanta alguém que está posto a desistir, ela levanta. Uma profecia levanta alguém que está vivendo na prática do pecado e ele começa a erguer a vida e dizer: eu glorifico a Deus que ainda há profeta de Deus para falar da terra, porque a Bíblia vai dizer no livro de Amós: Deus não fará coisas nenhuma sem revelação dos servos e profetas. Primeiro Deus dá a revelação para depois acontecer. Depois que vem a revelação, logo acontece, porque a pessoa não deu credibilidade. Assim também foi quando no livro de Juízes é tomada a profecia, é logo que o homem, e que ele sai da terra de Abimeleque e sai voando, andando, e quando ele chega naquela cidade, ele vai caminhando na cidade de Siló. Quando ele olha, encontra todo o povo que está vivendo um momento tão difícil da sua vida. Israel viveu uma decadência tão difícil da sua vida. Israel viveu um momento tão difícil da sua vida. Logo vê um homem e que ele quer profetizar um momento tão difícil, e que Israel não queria mais ouvir a voz de Deus. Ainda acontece pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. Toda vez que a gente lê as escrituras, vamos ver que Deus, ele vai chamar logo Jeremias do ventre da sua mãe para ser o profeta do Senhor. Sendo profeta de Deus, tudo vai acontecer. Logo o profeta Isaías toma na profecia do capítulo 6. Isaías, ele vai agora ver que um anjo vai tocar uma brasa na sua boca, e ele vai dizer, logo quando ele vê que o anjo toca a brasa na sua boca, o profeta Isaías, ele se torna um profeta de Deus extremamente para profetizar entre as nações. Deus marca esta reunião aqui nesta noite, e esta reunião o Senhor quer dizer nas suas palavras, e que Ele vos chama para a porta do templo, para melhorar os vossos caminhos, para melhorar as vossas obras. As vossas obras, elas têm que estar não como a gente quer. As vossas obras têm que estar do jeito que o Senhor quer. Como é que as vossas obras têm que estar do jeito que o Senhor quer? Quem é esse que vai contemplar as vossas obras? Aí ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Se o Senhor conhece as obras, então, no capítulo 7 do livro de Crônicas, ele vai mostrar sobre os que vão andar trilhado nos seus caminhos, e os caminhos que estavam pervertidos, e que eles poderiam voltar, e que eles poderiam se reconciliar. Logo, depois que eles voltam, eles vão agora consertar o que estavam quebrado. A aliança que foi quebrada tinha que restaurar a aliança com o Eterno. Para quem sofreu em Samaria há muitos anos, um profeta que se levanta para profetizar para o povo de Samaria, e o povo que viveu em escassez, em momento difícil, não tinha água. Quando a água aparecia, a água era amarga. O profeta vai e faz que a água amarga se torne doce. Tudo isso estava acontecendo. Tudo isso está dentro da tábua da lei das Escrituras. Para o tempo dos levíticos, o sacerdotismo,
o Senhor começa a levantar sacerdote para governar, para levantar o povo, para guiar o povo, e o povo vai caminhando. É por isso que os salmos, o Senhor, Ele vai dizer na boca do salmista Davi: eu guiarei vocês com os meus olhos, porque vocês não viveram esse momento de sacrifícios por nenhum ídolos que foi criado, mas vocês viveram o sacrifício que eu, o Senhor, preparei para vocês. Logo, Jeremias, vivendo este momento tão difícil da sua vida, Jeremias está vivendo um momento que agora vai profetizar, que ele vai chamar o povo a uma conversa muito séria. Chegará um ponto que o Senhor terá um particular comigo e com você. Chegará um ponto que Deus vai tratar um particular comigo e com você. Não tem para onde vais outros correr, porque o tratamento será diferente. O particular com Deus é diferente. Deus vai nos chamar para um particular muito sério. Deus vai nos chamar para uma conversa muito seríssima. Às vezes é uma conversa que a gente pensa que é conversa humanamente, é diferente. Deus vai nos chamar. Ele disse: diga ao povo de Edom que eu quero conversar, eu quero que lance essa profecia para eles. Jeremias extremamente, seus lábios batendo, as forças do seu corpo já perdia, porque alguém falava com ele duramente. Ou seja, Deus, ele apertava Jeremias e Jeremias levava para o povo. Ele não poderia passar a mão na cabeça do povo, ele tinha que entregar o que o Senhor estava dando para ele. E por que ele estava dizendo? A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, foi pelo Senhor. Primeiro veio direcionada por Deus. Deus falou com Jeremias, e depois Jeremias vai e fala para o povo. Ó como Deus é intermediário. Primeiro Deus vai, fala com o profeta vai e fala com o povo. Hoje mudou. Hoje o povo vem e aperta e quer falar com o sacerdote. Deus primeiro fala com o sacerdote. Por que Deus fala com o sacerdote? Eu chamei Moisés, mas Arão não pode falar primeiro, tem que falar primeiro aqui. É quem está no meio do sacerdotismo. E aqui que vai acontecendo, os momentos vai ficando cada dia que passa difícil, e meio das profecias vai se cumprindo, os sinais se cumprindo. Dentro dessas histórias, ele vai sempre mostrando os sinais dos acontecimentos. E se eu te disser que Deus chegará a um ponto, e está chegando, eu vou te provar que Deus não vai abrir mais a cabeça de ninguém para botar a palavra dele. Deus não vai abrir mais o corpo de ninguém para implantar a mensagem no coração. Deus não vai sacudir mais ninguém para a palavra entrar dentro dele. Deus vai começar a pregar pelos sinais. Deus vai começar a sacudir esta nação pelos sinais. Os sinais é pregar para o povo ver. Os sinais é começar a pregar e o povo vai ver. Por quê, pastor? Você vai ver que não vai ter mais ninguém que vai profetizar. Não vai ter mais porta de igreja para ninguém entrar. Não vai ter momento para ninguém se reunir para dizer vamos adorar a Deus. Chegará um ponto que o Senhor está pregando com os sinais. Os sinais estão sendo pregados para o povo ver. Pastor, me prove por favor. Há 4 dias atrás, pode ver que está na história, o povo da Alemanha entrou num momento difícil, porque o período do calor começou a acrescentar mais ainda, e o povo caía dentro dos rios, e muitos deles morriam. O período global aumentava mais ainda, e os carros pipa moendo no povo, e o povo dentro de ar-condicionado, em cima de ventilador, e nada resolvia. Deus tirou o ar-condicionado da terra
Ele disse: vocês já viverão com meus sinais. Deus chega lá na Venezuela e disse: vou marcar meus sinais, porque já foi profetizado. Chegou no Japão e disse: eu vou marcar meus sinais, porque já foi profetizado. Eu vou te provar que os sinais estão sendo pregados. Deus está pregando com os sinais, e a igreja ainda não entende que Jesus não volta mais. O diabo tem cegado a igreja. Permita-me dizer que eu estou debaixo da graça. O diabo tem cegado a igreja. O diabo tem cegado o povo de Deus para não entender que Jesus está voltando. O povo está vivendo do que está vendo. O povo está vivendo do que eles querem, do que ele está correndo atrás. Deus está dizendo: deixa disso, rapaz. Vai se converter, rapaz. Vem para a minha presença. Eu quero que tu venha para a graça, que é o principal. Ninguém está entendendo mais que vai acontecer sinais. E Deus está dizendo: os sinais estão seguindo os que creem. Mas o povo não está entendendo. O povo ainda não entendeu. O povo está enfatizando, inclinando a sua mente e focando a sua mente em coisas mais materiais na face da terra, se apegando a qualquer porcaria na face da terra. Nada é seu, tudo pertence ao mundo. Se a sua alma pertence ao mundo, corra depressa para Cristo Jesus, porque tudo que o mundo pertence, ele vai querer de volta. O teu corpo vai ser tomado de volta. Deus vai retirar o espírito, o que ele deu. A igreja do Senhor viveu um momento em que ela está vivendo um sono espiritual. Passou a viver um sono espiritual. Daniel está dizendo: desperta tu que dorme, Cristo te iluminará dos mortos. Porque ela vive um momento de um sono espiritual, porque está vendo sinais acontecendo. Se você leva a palavra de Deus, alguém já está escarnecendo as escrituras, não quer mais. E se eu te disser que tem homens que se diz poderoso, criando a sua própria Bíblia, seus próprios mandamentos, para que toda a nação possa viver o próprio mandamento dele, para que um dia essas Bíblias serão todas recolhidas. Mas aí você diz: não, pastor, isso não vai acontecer. Não, se acontecer, Jesus volta. Não, antes de Jesus voltar, muitas coisas irão de acontecer. Nada vai acontecer da noite para o dia. Do jeito que sonhamos, acontecemos. Não. Isso vai acontecer quando ele dissesse: o povo parava de pregar as minhas escrituras, então eu pregarei com os sinais. O tema você vai ver hoje: os sinais está pregando para o povo. Os sinais está pregando para o mundo. Toda vez que alguém disser assim para você: você viu o que aconteceu em tal lugar, tal cidade, você diz: os sinais está pregando para o mundo. Porque não é mais os homens que vai pregar para o povo, é Deus que vai começar a pregar para o povo. Deus vai dar um silêncio na terra, porque o povo, eles barganharam a presença de Deus com as coisas da terra. Os homens barganhou as coisas de Deus, o precioso de Deus, pelas coisas da terra. Se tinha presença, hoje está andando pela misericórdia. Se era um crente cheio da presença de Deus, falava em língua, hoje não fala mais. O negócio está tudo diferente, está tudo mudado. Nunca mais aconteceu movimento da parte do Eterno. Nunca mais aconteceu um arrebatamento de espírito. Nunca mais aconteceu batismo com o Espírito Santo ou convertimento de alma.
porque Jesus disse: se for multiplicar de cuidado, o amor de muitos esfriará. O mundo, a igreja está buscando o mundo, a igreja está vivendo a mesma linguagem do mundo, as mesmas vestes do mundo. Permita dizer, por favor, está vivendo tudo que o mundo proporciona, e Deus está dizendo: vocês é diferente, vocês não é do jeito deles. Mas Ele está dizendo: Senhor, se eu não viver do jeito que eles não vivem, eu não creio eles para o Senhor. Aí Deus está dizendo: não, rapaz, as trevas com a luz não podem se misturar. Você é diferente, você é separado. Para um pouquinho, primeiro ver, medite essa escritura, depois ele vai entender que não é daquele jeito. Ele já está lá no mundo, vivendo o jeito que ele está pedindo. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu com esse evangelho moderno? Por que acontece com esse evangelho moderno de hoje? O pragmatismo tem entrado, tem invadido um evangelho do pragmatismo no meio do povo, moderno no meio do povo. Tudo é normal, tem nada não, isso não é pecado não. Mas se tu pecar, pede perdão, rapaz, e vive tua vida. Parabéns, porque reconheceu. De novo, pede perdão de novo, e vive tua vida. De novo, até chegar a 70 vezes 7. E depois que bater 70 vezes 7, o que será dele? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu pede perdão. Pode o justo cair 7 vezes, todavia não ficará prostrado, porque o Senhor levantará. Isso sim. Mas se tu pecar, tem um advogado fiel, que pode também te justificar. Justificado, capítulo 5 de Romanos. Justificado mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Somos justificados. Primeira epístola de João, nós somos justificados. Segunda João, somos um povo que somos reconhecidos como filhos dele, herdeiro dele. Romanos diz que somos cordeiro do Senhor. E por que acontece isso? Porque estamos a cada dia que passa quebrando tudo que o Senhor tem dado. Tem tirado as autoridades que o Senhor tem dado. Homens entregando a autoridade para a mulher. Ai. Homens entregando a autoridade para mulheres que não aguentam mais. As esposas carregando a culpa do esposo. E isso acontecendo a cada dia que passa. Filhos não aguentam mais e deixa tudo e se rebelia contra os pais. Isso está acontecendo. Pessoas não aguentam mais porque profetizaram tanto, usaram tanto o nome do Senhor. Chegou a cobrança do peso da palavra e não aguenta mais. Muitos entre vós outros já não estão mais nos vossos meios, porque o peso da palavra tem cobrado tanto. E isso o Senhor mostrou para Jeremias. E que tinha que profetizar para o povo voltar, se reconciliar. Porque dizer que o capítulo 44 de Ezequiel, na porta do templo, o Espírito já viu Ezequiel na porta do templo e traz ele para dentro. Porque dizer que o capítulo 2 também, ele vai dizer que ele está no meio da roda e ele diz: permaneça aqui dentro. Tudo isso Deus estava poupando o seu povo. Ou não quer dizer que Davi ficou guardado na caverna de Adulão porque estava se escondendo? Depois que Davi sai de dentro da caverna, é a hora que o Senhor vai começar a tratar da vida de Davi. Ou também o personagem Elias entrou dentro da caverna por causa de Jezabel que queria matar. Mas tudo isso é por causa da profecia. O refúgio entra os refugiados por causa da profecia. A profecia tem um peso.
A profecia tem um preço a pagar. A profecia, ela tem uma cobrança muito séria. O evangelho não é pregado da noite para o dia e propagado coisas que possa, a cada dia que passa, levar o povo a ver um evangelho de fachada. O evangelho de Cristo Jesus é o evangelho da cruz. Renuncie, negue-se a si mesmo. Se aonde pisasse a planta dos pés e não brigasse por placas de igrejas e pregasse a palavra da verdade, a palavra da salvação, do arrependimento, da renúncia, a igreja da face da terra era outra. O povo vivia um evangelho diferente. Chegou um pessoal para cultuar aqui, eu disse, deixa eu ligar para o seu pastor primeiro, depois eu coloco a sala no grupo. Depois que eu liguei, ela nunca mais veio aqui. Por quê? Não me preocupo de encher igreja de crente, mas pessoa afastado, desviado e quer fazer aliança com Deus. Vamos tratar, porque crente conhece céu, conhece inferno. Crente conhece a Bíblia toda, rapaz, não perdendo tempo, porque conhece a Bíblia toda. Vamos tratar a pessoa que não conhece Jesus, pessoa que não conhece a salvação, para conhecer Jesus. É o grande tempo que perde. E é isso que devemos fazer. Os momentos estão se aproximando. Vamos participar desses grandes momentos. Não é o pastor que vai implantar mais em você. Se o Espírito Santo não implantar na sua mente a palavra de Deus, ninguém mais implanta. Se o Espírito Santo não lavar a tua alma, ninguém mais lava. Se o Espírito Santo não cuidar da sua vida, ninguém mais cuida. Se você não abrir as portas e não deixar Jesus entrar na sua vida, ninguém mais vai fazer entrar na sua vida. É você que tem que abrir as portas. É você que tem que convidar Jesus a entrar na sua vida, na sua casa. Jeremias estava chamando o povo ao arrependimento. E toda vez que o povo não se arrependia, Deus dizia, deixa comigo, vou te provar. O capítulo 2 de Sinfonias, Deus disse, Sinfonias, proclama como aquele povo lá. O povo, ele está vivendo um momento desordenado. Então, Sinfonias foi clamar para o povo e mandou o povo se arrepender. Ele estava anunciando o dia do Senhor. Quando o povo não queria se arrepender, Deus disse, a minha ira vai descer sobre eles. É agora que o povo vai querer voltar. Ou seja, não quer ouvir o profeta não? Vai ouvir Deus. Hoje é assim. A pessoa quem lembra da carta mais fácil da Bíblia, todo mundo sabe. Há um tempo determinado sobre todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de arrancar o que foi plantado. Há um tempo determinado. Todo mundo já sabe cantar até. Canta até o músico. Por quê? Porque já sabe o que está escrito. Tudo tem um tempo determinado. E esse tempo determinado vai chegar. Se não acontecer um evento, dos maiores eventos, em que Cristo vai raiar nas nuvens, os sinais vão pregar mais forte ainda na terra. Os sinais de Deus vão pregar mais forte ainda na terra. Brasil que se prepara. Brasil que se prepara. É o Brasil, o mundo. Não é o jogo do Brasil, não é o Brasil. Onde se prepara. E que se prepara. Por quê? Porque hoje você vai fazer uma viagem na sua mente agora e vai trazer vindo comigo aqui agora. Observe para você ver que hoje aqui no Brasil, na Bahia, é o momento. O povo é o povo que menos buscam a Deus. Pastor, por que isso, pastor? Permita dizer, por favor. Quando você vê o povo se achegando até Deus, o sinal
quando o povo se reunir e todos começar a buscar a Deus de verdade, ter mais tempo para Deus, porque mudou, é mais tempo para si do que tempo para Deus, mais tempo para a minha vontade do que da vontade do Senhor. Seja feita a minha vontade e depois a vontade do Senhor. Mudou agora, escrever um salmo diferente. Seja feita a minha vontade, o meu querer. Mudou agora, tudo diferente agora, tudo mudou. Agora não é mais para Deus, agora é para mim. 2 para Deus e 10 para mim. Aí mudou tudo está mudado, as coisas estão tudo de cabeça para baixo. Mas eu louvo a Deus que tem um versículo no capítulo 4, no verso 18, porque lá no livro de Malaquias, Deus vai dizer: e eis que verei outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai vir a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, porque no passado já houve uma diferença, entre o que serve a Deus e o que não servia. Deus já fez naquele momento a diferença das pessoas que serviam a Ele. Chegou o momento de Deus dizer: os que me servem, venham para cá. Quem foi que entrou? A família do patriarcal Noé. Depois que entra, agora Deus disse: sacode agora que vai o dilúvio. Quem ficou, ficou, e o resto que ficou vai ter que ser chacoalhado. Está acontecendo, está assim. Muitos enchentes acontecendo por aí. Muitas pessoas que dormem, quando acorda, não acorda mais no enchente. Muitos já foi levado, não tem mais casa. Presta atenção, isso é verdade. Quantos enchentes já aconteceu em muitas vidas, não apareceu mais, foi sumido na face da terra. Quantos aviões foram, chegou lá no ar da atmosfera, em meio da estratosfera, riosfera, não aconteceu mais. Quando chega no meio dos riosfera, vem e agora começa a funda, não aparece mais. Tudo está acontecendo, tudo isso está acontecendo, sinais acontecendo. Jesus, a certa feita, disse: ai, da onde virão esses escândalos? Jesus está dizendo, e por que dizer que está acontecendo, e por que dizer que muitos ministérios e outros foi fechado as portas? Jesus está dizendo: presta atenção que isso vai acontecer, não ficará impune, vai acontecer. Nada disso está sendo em vão, tudo isso está na tábua da lei, está na história, porque vai acontecer. Prepara, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Quem mais é dado vai ser surpreendido. Quem mais é dado vai subir na balança de papai, para saber se ele está ainda na peneira do Senhor ou não. O tempo está se aproximando. Jesus está a cada dia que passa levando a igreja a entender que não é no tempo do livro de Oséias que ele disse no capítulo 4, porque o povo, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque é que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra? Porque o povo só quer ou matar, ou roubar, adulterar. O povo só quer as coisas erradas, frutar. O povo só quer coisas que não agradam a Deus. Presta atenção, o povo não gosta das coisas de Deus. O mundo não gosta de Jesus. O mundo gosta do pecado, irmãos. O mundo não gosta de Jesus. Quando chama para a presença, não fala que esse negócio de ser crente, rapaz, esse negócio de ser crente, bota o meu joelho em casa, leu a Bíblia, tá bom demais, mas a salvação cadê? Tá lá em casa? Não. A salvação, ele disse: congregai todos aqueles que fizeram uma aliança comigo no altar. Isso eu, o Senhor, mostrarei todos que fizeram aliança comigo no altar. Foi por isso que ele disse: reúne todos os sacerdotes, sumo sacerdote, reúne o meu povo, que eu quero mostrar a esse povo que eu sou o Senhor Ravé, eterno, Baruch Rachê, o eterno de Israel. Ele se apresentou e cada vez mais majestade de anjo ascendia mais ainda, e a glória de Deus tomava o ambiente. O que é isso? Presença de Deus. O que é isso? A glória de Deus que estava sobre o povo. E as coisas mudou. Deus, ele mostra para Jeremias: vai e mostra ao povo de Jerusalém, ao povo de Jerusalém. Agora já mudou. Eu quero visitar Jerusalém, ver como é que está esse povo de Jerusalém. Cá foi: melhorai as vossas obras e os vossos caminhos. Bem baixinho. Se Jesus lhe dá uma chacoalhada de madrugada,
e perguntar para você: como é que está as tuas obras? Porque eu te quero hoje. Meu Deus do céu. Se ele te der uma chacoalhada de madrugada e dizer: como é que está a tua casa? Porque eu quero colher essa flor do jardim hoje. Resposta você não teria que dar, porque ele já te conhece. Resultado nenhum você tinha que esperar, porque você está, cada dia que passa, botando a casa em ordem. Eu estava orando na madrugada e disse: Senhor, se o Senhor fizer uma pergunta dessa, o que será do povo da nação? Que a gente vai ler na carta do Apocalipse, a gente vai se achando afastado de Deus. Toda vez que a gente lê a carta dos Apocalipse, a gente se acha afastado de Deus. Por quê? Porque a gente se acha afastado, porque é escatológico, irmãos. É onde a gente vai sentir e que Deus está chamando a gente para um concerto sério. E o Apocalipse mal interpretado atinge a vida dele espiritual. Mas o Apocalipse interpretado pelo Espírito de Deus, a alma dele levanta e traz a revelação para encaixar as histórias. Sabe por quê? Porque a nossa vida tem que estar preparada para dizer: louco, hoje eu quero a tua alma. O que tem preparado para mim? Se o Senhor perguntar para você de madrugada, o que você tem preparado para Ele? Algumas pessoas que já foram e não voltou mais. Alguns que estavam em leito de hospitais, nas últimas, e ali Deus estava tratando da alma. Porque sabe, Deus acolheu para ele. Sinais acontecendo. Estamos vendo sinais e o diabo está querendo botar uma venda nos olhos para ninguém enxergar mais. Para que a incredulidade do mundo venha sufocar. Dizer: o que é isso que está acontecendo? Isso é normal. Você tem que olhar para dentro dos olhos dele e dizer: isso é Jesus que está voltando. Quando você não fala essas palavras, é porque você está se envergonhando do Evangelho. Quando você se envergonha do Evangelho, você tapa também. Aí João disse: se eu falar de mim, a minha glória não é nada. Mas se eu falar daquele que me enviou, a glória dele é tudo. Então João diz: basta que eu diminua e ele cresça. Ele vai crescer. Eu só vou diminuir, ele vai crescer. João já estava vivendo um momento que a palavra que estava sendo ministrada foi com os sinais. Pode ver que muitos sinais estão acontecendo. Se vocês parar para observar, o Senhor está me dando as mensagens de sinais dos tempos e o acontecido e o que está acontecendo. E o que está acontecendo, chegará um ponto que a igreja do Senhor ficará tudo aquele frio e aquele vazio dentro deles. Eles não conseguem mais. Deixa eu te dizer logo aqui da parte de Deus: se tem uma chama dentro de você, não deixa apagar não, acenda mais ainda. Se essa chama está apagando, já apagou, o problema está aí agora. Para acender, o problema está aí agora. Se essa chama está acesa, acende mais ainda. Pastor, como é que eu posso acender essa chama? Não tem culto, você está cultuando em casa, está lendo Bíblia, você está orando, está botando louvor. Não se afirma isso aqui, não se afirma só vindo só para a igreja não. O cristão não fica firme só vindo para a igreja não. Ele fica firme quando ele faz culto dentro de casa, orando, jejuando, lendo Bíblia, louvor, ele vai se afirmando.
quando ele pega a sua Bíblia para ir só para a casa do Senhor, alegrei quando me disseram: vou na casa do Senhor. Não é só esse dia, é todos os dias, todos os momentos ele está adorando ao Senhor, todos os momentos ele está tributando ao Senhor, todo momento ele está celebrando ao Senhor, todo momento ele está dando graça ao Senhor, todo momento ele está se entregando ao Senhor. Todo momento ele está: Senhor, onde foi que eu pequei? Onde foi que eu errei, Senhor? Onde foi que eu errei, Senhor? Me mostra, Senhor, eu não quero ficar assim não. Aonde foi que eu errei, Senhor? Aonde foi que o meu machado caiu, Senhor? Porque eu quero ver onde foi que eu caí. Deus vai dizer: teu machado caiu. Então é o momento de você levantar, você vai flutuar, você vai ver diferente, porque o machado caiu. Tem machado que já caiu, tem ferramenta que já está caída, meu Deus do céu, tem ferramenta que já está caída, já está enferrujada. Deixa eu te entregar aqui nesta noite, quando eu estava vivendo aqui momento de oração aqui, que eu reuni a igreja toda, o Senhor me mostrou ferramenta que estava enferrujada, e nessa ferramenta que estava enferrujada, logo quando eu vi essas ferramentas enferrujadas, eu disse: Deus, começa a sacudir o teu povo, Deus, começa a sacudir o teu povo. Eu acho que prova disso, a irmã Juliana estava aqui na oração, e Deus tinha me dado as revelações, Deus estava trazendo as revelações. Porque isso, pastor, que quando a gente se envolve, Deus traz as revelações mais ainda. Logo eu vi o jovem que estava aqui cultuando, ele bateu a porta e saiu. Desse dia nunca mais voltou, porque Deus estava dizendo: esse é o momento em que os que usam de engano não ficarão na minha casa. Deus estava plantando, dizendo: os que permanecem e que usam de engano não permanecem na minha casa. Jeremias 48 versículo 10: malditos são aqueles que faz a obra de Deus relaxadamente. Meu Deus do céu, Deus estava dizendo para Jeremias, dizendo: esse povo viveu um povo maldito, porque eles profetizaram o meu nome sem eu dizer. Ele disseram: assim diz o Senhor, sem eu dizer, mas agora eles vai ser pesado com as minhas balanças, diz o Senhor, porque o meu juízo vai descer, o juízo de Deus vai descer na terra, e aonde tiver pessoas que servem ao Senhor, Deus vai começar, tem uma cobrança muito séria. Como desse dia, Deus está trazendo uma revelação profunda aqui hoje, irmão, presta atenção. Deus vai começar a cobrar um após o outro, e vai dizer: tu brincaste com a minha palavra, tu brincaste com o meu nome, tu brincaste, escarneciste o meu nome. Chegou o teu momento, chegou a tua hora. O que Deus está dizendo? É porque o tempo vai chegar, a hora vai passar, chegar. Não é um evangelho que eu disse assim: irmãos, hoje é noite, e que Deus vai liberar para você milhares de chaves. Deus abrir para você milhares de portas, 7 portas, 7 chaves. Não, é o momento de Deus tratar da nossa alma, da nossa vida primeiro, e depois as outras coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Melhorai os vossos caminhos, as nossas obras. É o momento de a gente melhorar os vossos caminhos. Isaías estava caminhando, e uma voz que dizia: não te desviais, nem para a esquerda e nem para a direita, porque se vir uma voz sobre ti, anda por esse caminho, porque ele é o caminho. Então ele não poderia desviar os seus pés nem para a esquerda nem para a direita, mas anda pelo o caminho. Isaías já falava do caminho, que é Cristo Jesus, até João preparar o caminho. E que caminho estamos caminhando? Aonde os vossos pés estão passando? Aonde estamos tocando as vossas mãos? Ah, meu Deus do céu. É aonde o Senhor está nos chamando, para que a gente venhamos entender os propósitos do Pai, os propósitos de Deus, os propósitos de Deus que é mais alto do que vos imaginamos, os propósitos de Deus que nós às vezes passamos o abatido, deixamos as pessoas lá do mundo pregar, deixamos as pessoas lá do mundo falar de Jesus, falar do amor de Deus,
falar de Cristo Jesus. Eu estava evangelizando um rapaz lá na Brava, ele disse: você é pastor, né? Sou. Esse eu estou decepcionado de ser crente. Eu disse: então conte, sente um pouquinho. Começou a contar. Meus pais eram daqueles pais, e quando alguém estava assistindo TV, que passava aquelas mulheres quase nuas, ele saía correndo e desligava a televisão, para que ninguém assistisse. Meu pai fez coisas que desagradou, a ponto de sair de casa. Então fui me decepcionando. Nasci no Evangelho, ele dizendo, e sendo levita do Senhor. Ele disse que hoje toca numa banda mudona e hoje não é mais crente. Eu disse: se decepcione com você mesmo. Toda vez que você quer se decepcionar, se decepcione com seus atos, porque Jesus não decepciona ninguém. Perguntei para ele: em que área foi que Jesus te decepcionou? Ele: nenhuma. Que área foi que Deus te decepcionou? Ele: nenhuma. Deus te envergonhou em que área? Ele: nenhuma. Jesus contou teu problema para todo mundo? Que povo que foi? Ele: nenhum. Eu disse: chega o momento de você voltar para Ele. Chega o momento de você criar um compromisso com Ele. Essas pessoas têm que pregar para Ele voltar para Cristo Jesus. É uma dificuldade, porque Ele disse: já faço minhas orações em casa, já. Sim, mas da onde você veio, Deus quer que você volte para o caminho. Faça o caminho de volta. Se reconcilie para Ele enquanto é tempo. Então ele gostou de conversar comigo. Toda vez que ele está lá, ele vai me procura para conversar. Então Deus a água está batendo. A água está batendo na pedra. Onde a pedra vai, desaba. E aí quer Cristo Jesus. Eu vou parar de pregar para ele? Não. Aí eu peguei o número dele, quando ele toda manhã manda uma mensagem, texto da Bíblia. À tarde, texto da Bíblia. Eu quero o número de pessoa para isso aí. É para bater papo não. Bater papo em WhatsApp é para desocupado. A gente tem que pregar o evangelho para essas pessoas. Pegar essa ferramenta aqui, ó. Tem que pegar essa ferramenta para usar, para ganhar almas. Nessa ferramenta aqui para bater papo, falar barbaridade, tanta coisa que não agrada não. É pregar Jesus para esse povo. Amém? Deus em Cristo abençoe, o Eterno de Israel abençoe a todos, para a glória do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Que essas palavras do Senhor venham falar fortemente aos vossos corações. Que essas palavras do Senhor venham trabalhar na nossa alma, no nosso espírito. Venha sacudir a gente para um despertamento. Venha sacudir para um despertamento. Porque o tempo, a cada dia que passa, se aproxima. E Cristo Jesus tem a sua surpresa para cada um de nós. Mas sai nesta noite dizendo: Deus agora vai pregar com seus sinais. Todos os sinais que você ligar a TV, é os sinais acontecendo. Tudo que acontecer, é os sinais, Deus mostrando para o povo. Aonde a igreja do Senhor não pode mais, aonde as pessoas desfaleceu, não pode mais pregoar, alguns parou no meio do caminho, Deus agora vai mostrar com os sinais. Bendito seja o nome do Senhor. Vai apresentar uma criança, né? Amém? Por favor, vem aqui os pais da criança, a criança para apresentar nesse. Vem aqui na frente.